A natureza é cheia de surpresas, e algumas delas são tão inacreditáveis que mais parecem cenas de um filme de ficção. Imagine mares que brilham no escuro, tempestades que dançam no céu como obras de arte, rios que mudam de cor e árvores que desafiam o tempo. No vídeo de hoje, você vai conhecer 20 fenômenos naturais extremos, raros e espetaculares, que alguns parecem simplesmente impossíveis. Prepare-se para se surpreender com a força, a beleza e os mistérios do nosso planeta. As águas invadiram Irwin, um distrito na Pensilvânia, com uma fúria incontrolável. Em questão de minutos, ruas inteiras desapareceram sob uma correnteza devastadora. Casas que pareciam sólidas e seguras foram arrancadas do chão como se fossem de papel, sendo levadas pela força brutal da enchente. Moradores assistiam impotentes, enquanto tudo o que construíram era engolido pelas águas. Em meio ao caos, equipes de resgate agiram rapidamente. Helicópteros sobrevoaram a região e conseguiram salvar dezenas de pessoas que estavam presas nos telhados. Felizmente, todos foram resgatados a tempo e não houve vítimas fatais. Na ilha de Holbox, no México, acontece um dos fenômenos naturais mais mágicos do planeta: a bioluminescência marinha. Durante a noite, especialmente nos meses mais quentes, as águas da praia começam a brilhar com um tom azul neon hipnotizante. Esse espetáculo é causado por micro-organismos marinhos chamados dinoflagelados, que emitem luz quando são agitados, seja pelo movimento das ondas, pelo caminhar de uma pessoa na areia molhada ou até por um simples toque na água. Na China, uma cena de tirar o fôlego se desenrola. Uma colossal rocha, com várias toneladas, despenca de forma abrupta, abalando uma casa. A rocha continua seu caminho, atravessando uma estrada. Apesar do potencial de tragédia, a sorte prevalece e ninguém se feriu neste episódio. Las Coloradas, no México, é famosa por suas lagoas rosa vibrante, que mais parecem um cenário de outro mundo. A cor surreal vem de micro-organismos e algas que prosperam em águas salgadas. O contraste com o céu azul e o branco do sal cria uma paisagem única que atrai turistas e flamingos em busca desse espetáculo natural. Na Virgínia, enchentes repentinas pegaram a população de surpresa. Em poucos minutos, ruas secas se transformaram em rios violentos. A água desceu com força pelas encostas, invadindo bairros inteiros e deixando um rastro de destruição. Carros foram arrastados e muitos moradores tiveram que correr para lugares mais altos para escapar do perigo. O Parque Nacional do Vale da Morte, localizado na Califórnia, é um dos lugares mais extremos e fascinantes do planeta. Com paisagens desérticas que se estendem até onde a vista alcança, o local é conhecido por ser o ponto mais quente e seco da América do Norte, e um dos mais quentes do mundo. Em 1913, foi registrada ali uma temperatura impressionante de 56,7 graus Celsius, um dos recordes de calor já documentados. Mas o Vale da Morte não é apenas calor e desolação. É um lugar de contrastes impressionantes. Dunas de areia dourada, montanhas coloridas por minerais, formações rochosas surreais e até salinas que brilham sob o sol escaldante compõem essa paisagem única. Essa cidade espanhola foi tomada por uma enchente de proporções impressionantes. As águas avançaram rapidamente, invadindo ruas, lojas e casas. Em poucos instantes, tudo estava submerso. A força da correnteza foi tanta que até veículos foram arrastados. No coração do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, estão algumas das árvores mais impressionantes do planeta. Essas sequoias gigantes são muito antigas e impressionam não só pelo tamanho, mas também pela história que carregam. Algumas com cerca de 2.000 anos de idade, elas já estavam de pé muito antes da fundação de qualquer cidade moderna. Algumas atingem mais de 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, e troncos com mais de 9 metros de circunferência na base. Apenas um de seus galhos principais podem ter o tamanho de uma árvore comum. Estar diante delas é como encarar um monumento vivo, uma testemunha silenciosa da passagem dos séculos. Uma poderosa tempestade atingiu Gario, na Itália, provocando uma enchente impressionante. As chuvas intensas fizeram os rios transbordarem rapidamente.
e a força das águas invadiu a cidade com violência. Nesta imagem, é possível ver o impacto brutal da correnteza se chocando contra essa ponte, ameaçando derrubá-la. A natureza mostrou mais uma vez o quanto pode ser implacável. Localizada no estado do Alasca, nos Estados Unidos, a geleira Mendenhall é uma impressionante língua de gelo que se estende por mais de 20 quilômetros a partir da enorme geleira Juneau Icefield. Com seus tons azulados e paisagens que parecem de outro mundo, Mendenhall atrai milhares de visitantes todos os anos, encantados pela sua grandiosidade e beleza única. Mas além do visual deslumbrante, essa geleira também carrega um alerta. Nas últimas décadas, Mendenhall tem recuado rapidamente por causa do aquecimento global. O que antes era uma imensa parede de gelo, agora dá lugar a lagos formados pelo derretimento. Cientistas acompanham de perto esse processo, usando a geleira como um termômetro natural das mudanças climáticas. Em meio a dias intermináveis de chuva, os rios dessa província indiana se transformaram em verdadeiras forças da natureza. As águas invadem ruas e bairros com velocidade surpreendente. As correntezas se alastram pelas residências, submergindo tudo em seu caminho, enquanto moradores observam incrédulos o avanço do dilúvio. Nas remotas e geladas montanhas do Tibete, uma avalanche colossal despenca sem aviso, surpreendendo turistas desprevenidos. Em um instante de pura adrenalina, a força da natureza varre o caminho, lançando um gigantesco manto de neve. Apesar do susto, ninguém se feriu. As avalanches se formam quando a neve acumulada em encostas se torna instável, muitas vezes por mudanças bruscas de temperatura ou forte precipitação, levando a um deslizamento repentino. Nas margens do rio Mendenhall, no remoto Alasca, a força da enchente se revela em um espetáculo dramático. Em segundos, casas e árvores, outrora símbolos de abrigo e vida, são engolidas pelas correntes, arrastadas sem piedade pela água que não perdoa. Construir casas próximas aos rios envolve riscos significativos. As enchentes repentinas podem inundar residências, causando prejuízos materiais e, em casos extremos, colocando vidas em perigo. Além disso, a erosão das margens e a instabilidade do solo podem comprometer a estrutura das construções, resultando em desabamentos ou deslocamentos de terra. Na Groenlândia, os colapsos de geleiras são eventos alarmantes que evidenciam os impactos do aquecimento global. À medida que as temperaturas aumentam, grandes extensões de gelo derretem mais rapidamente, enfraquecendo as estruturas das geleiras. Essa fragilidade pode levar a desprendimentos repentinos de enormes blocos de gelo, fenômeno conhecido como colapso glacial. Esses eventos têm consequências profundas, não apenas para a paisagem local, mas também para o equilíbrio global. O desprendimento de gelo contribui diretamente para a elevação do nível do mar, o que pode afetar áreas costeiras ao redor do mundo. Além disso, a liberação abrupta de grandes massas de gelo pode influenciar os padrões de circulação oceânica e o clima regional. O monitoramento contínuo dessas geleiras é crucial para entender melhor os processos em curso e para desenvolver estratégias que possam mitigar os impactos das mudanças climáticas. Durante a tempestade Pierrick, a cidade turística de Saint-Malo, na Bretanha, no oeste da França, foi surpreendida por ondas gigantes impulsionadas por fortes ventos. Localizada na entrada do Canal da Mancha e conhecida por suas marés altas, a região já vinha sentindo os efeitos do fenômeno desde segunda-feira, com alertas meteorológicos em vigor por toda a Bretanha. Moradores e turistas registraram cenas impressionantes na praia de Silon. Ondas de proporções cinematográficas que alcançaram a altura de janelas e telhados das casas situadas acima do nível do mar, quebravam intensamente por várias horas seguidas, transformando o cenário em um verdadeiro espetáculo da natureza. Na Baía de Garrot, na Groenlândia, um tsunami inesperado transformou o cenário ártico em um espetáculo de poder e destruição. O evento foi desencadeado pelo colapso repentino de geleiras que liberou um enorme volume de gelo, provocando um deslocamento maciço de água. Ondas colossais avançaram violentamente sobre a costa, arrastando detritos e remodelando a paisagem gelada. No Paquistão, uma enchente impressionante transformou uma paisagem outrora tranquila
em um cenário de devastação total. Em um instante, as águas avassaladoras, carregadas de detritos e força descomunal, arrastaram e destruíram uma mansão inteira, deixando para trás apenas vestígios de sua antiga imponência. Nazaré, em Portugal, é mundialmente famosa por abrigar as maiores ondas do planeta. Esse fenômeno impressionante se deve ao Cânion da Nazaré, um profundo desfiladeiro submarino que atua como uma lente amplificadora das ondulações do Oceano Atlântico. O resultado são ondas gigantescas que podem atingir alturas extraordinárias, atraindo surfistas aventureiros, cientistas e turistas de todas as partes do mundo. Os raios horizontais são um fenômeno intrigante da eletricidade atmosférica, que foge do padrão tradicional dos relâmpagos verticais. Ao invés de descerem diretamente das nuvens até o solo, esses raios se propagam lateralmente, percorrendo a borda inferior das nuvens, ou mesmo o horizonte, criando traços de luz que parecem se estender de forma paralela ao solo. Esse comportamento atípico pode ocorrer devido a condições específicas na distribuição de cargas elétricas dentro da tempestade, que favorecem a propagação lateral das descargas. O estudo dos raios horizontais desperta o interesse de cientistas e entusiastas, pois oferece pistas sobre a complexidade dos mecanismos elétricos nas nuvens e ajuda a aprofundar o entendimento dos processos dinâmicos que ocorrem durante as tempestades. O Golfo da Califórnia, também conhecido como Mar de Cortés, é considerado um dos ecossistemas marinhos mais ricos e impressionantes do planeta. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade extraordinária, atraindo cientistas, mergulhadores e amantes da natureza de todo o mundo. Entre os gigantes que cruzam essas águas, destaca-se a baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra. Majestosa e serena, ela pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar mais de 170 toneladas. Mas ela não está sozinha. Orcas patrulham a região com sua inteligência e impressionante trabalho em grupo. É comum vê-las caçando ou até interagindo entre si em cenas fascinantes. Os golfinhos, sempre curiosos e brincalhões, nadam em grupos e frequentemente acompanham embarcações, saltando alegremente sobre as ondas. E se olharmos mais de perto, podemos avistar o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, deslizando de forma pacífica pelas águas quentes do Golfo, filtrando o plâncton com sua enorme boca. Nas profundezas ou perto da superfície, também é possível observar as elegantes raias, que se movem como se estivessem voando sob a água. Cada uma dessas espécies faz parte de um delicado equilíbrio ecológico, e a presença de tantas formas de vida torna o Golfo da Califórnia um verdadeiro santuário marinho. Uma maravilha natural que merece ser admirada e protegida. A região de Halley, localizada no estado de Oklahoma, está situada bem no coração do chamado Corredor dos Tornados, uma área dos Estados Unidos onde esses fenômenos são especialmente frequentes e intensos. Ao longo das décadas, Halley e seus arredores já foram atingidos por diversos tornados devastadores, com cenas que parecem retiradas de um filme de desastre, mas que infelizmente fazem parte da realidade local. Essa área é geograficamente propensa à formação de supercélulas, tempestades rotativas de grande intensidade, que podem dar origem aos tornados mais destrutivos do mundo. O ar quente e úmido vindo do Golfo do México se choca com massas de ar frio e seco das montanhas rochosas e do Canadá, criando as condições perfeitas para o nascimento de verdadeiros monstros atmosféricos. Em determinadas épocas do ano, especialmente entre abril e junho, moradores da região vivem em constante alerta. Sirenes de emergência, abrigos subterrâneos e sistemas de monitoramento climático fazem parte da rotina de quem vive ali. E não é por acaso. Os tornados que atingem Halley podem alcançar categorias elevadas na escala Fujita, com ventos que ultrapassam os 300 km por hora, capazes de destruir casas inteiras, arrancar árvores centenárias e arremessar veículos como se fossem brinquedos. Apesar de toda a destruição que podem causar, esses tornados também servem como um alerta para a importância da ciência e da preparação. As tecnologias modernas, como radares Doppler e satélites meteorológicos, têm ajudado a prever com mais precisão esses eventos, salvando inúmeras vidas ao permitir evacuações rápidas e coordenadas. A região de Halley se tornou, ao longo dos anos,
um símbolo da resistência humana frente aos caprichos da natureza. Cada tornado que passa deixa não só rastros físicos, mas também histórias de superação, coragem e reconstrução. Esse tipo raro de nuvem, também conhecido como mammatus, é um dos fenômenos atmosféricos mais espetaculares e intrigantes já registrados. Diferente das nuvens comuns, que costumam se espalhar horizontalmente, as nuvens mastodônticas apresentam uma aparência única, bolsas ou ondulações pendendo para baixo, como se o céu estivesse derretendo. Essa formação ocorre devido a fortes correntes descendentes de ar frio misturadas com o ar quente e úmido da atmosfera, criando um contraste visual impressionante. Essas nuvens costumam aparecer antes ou depois de grandes tempestades, furacões e frentes frias intensas. Imagine olhar para o céu e ver um verdadeiro balé de luzes dançando sobre o horizonte, em tons vibrantes de verde, azul, roxo e vermelho. Esse fenômeno incrível é a aurora boreal, uma das mais belas manifestações da natureza, que transforma as noites do hemisfério norte em um espetáculo de cores. Mas o que causa esse fenômeno? A aurora boreal ocorre quando partículas carregadas do Sol, conhecidas como vento solar, interagem com a atmosfera da Terra. Quando essas partículas atingem a nossa magnetosfera, elas são guiadas para os polos, onde colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio, liberando luz colorida no céu. A intensidade e a cor das auroras dependem de vários fatores, como a composição da atmosfera e a força da tempestade solar. O verde é a cor mais comum, causada pelo oxigênio em altitudes mais baixas. O azul e o roxo aparecem quando o nitrogênio é energizado, enquanto os raros tons vermelhos surgem em altitudes mais elevadas. Os melhores lugares para observar esse espetáculo são regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, como Noruega, Islândia, Canadá, Alasca e Finlândia. Durante o inverno, quando as noites são mais longas e escuras, as chances de presenciar esse fenômeno aumentam. Mas a aurora boreal não é apenas um fenômeno visual impressionante. Em tempos antigos, muitas culturas acreditavam que essas luzes eram sinais divinos ou mensagens dos deuses. Uma pequena casa construída próxima ao mar enfrentou a fúria da natureza. Depois de uma forte tempestade, a água começou a entrar pelas portas e janelas, inundando os cômodos em questão de minutos. Em Hujang, a natureza marcou seu território de forma surpreendente. A profundidade da neve alcançou 55 centímetros, superando todos os recordes anteriores. Em um registro surpreendente, câmeras flagram o exato momento em que uma barragem em Michigan se rompe. Em um instante que parece congelado no tempo, a estrutura cede e a força da água invade a cena. Essa imagem impactante não só revela a potência dos elementos, mas também serve como um alerta sobre a importância de uma manutenção rigorosa e constante monitoramento das infraestruturas críticas. Em 2020, um terremoto abalou a Turquia, e as câmeras internas de uma empresa capturaram o impacto imediato do evento. No vídeo, funcionários expressam o medo e a surpresa enquanto buscam abrigo e segurança, enquanto a estrutura treme ao seu redor. Esse registro revela não apenas a intensidade do sismo, mas também o lado humano das catástrofes naturais, evidenciando a vulnerabilidade e a necessidade de preparo para momentos de emergência. Na Índia, os ciclones são eventos recorrentes, especialmente nas regiões costeiras do Golfo de Bengala e do Mar Arábico. O ciclone Fingal, por exemplo, trouxe chuvas intensas que resultaram em enchentes enormes, demonstrando o potencial devastador desses fenômenos. Durante os períodos pré- e pós-monção, as águas quentes dos oceanos, combinadas com os ventos sazonais, criam condições ideais para a formação de ciclones. Sob as águas frias do Oceano Pacífico, especialmente ao longo da costa da Califórnia, existe um mundo subaquático surpreendente, a floresta de kelp. Essas algas gigantes podem crescer até 60 metros de altura, formando verdadeiros bosques marinhos que balançam suavemente com o movimento das correntes. A luz que penetra entre os longos fios cria um cenário mágico,
parecido com uma floresta encantada debaixo d'água. Mas além da beleza, as florestas de kelp são ecossistemas extremamente ricos e importantes. Elas servem de abrigo, alimento e proteção para centenas de espécies marinhas, como lontras, peixes, ouriços, focas e até tubarões. As lontras marinhas, por exemplo, usam o kelp para se enrolar enquanto dormem, evitando serem levadas pela correnteza. Esse ecossistema também tem um papel vital no equilíbrio ambiental. As algas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a combater os efeitos das mudanças climáticas. No entanto, essas florestas estão sob ameaça devido ao aquecimento dos oceanos e à ação humana. Preservar as florestas de kelp é proteger um dos ambientes marinhos mais incríveis e vitais do planeta. A arpia é uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. Encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul, ela impressiona pelo tamanho e força. Pode atingir até 2 metros de envergadura e tem garras maiores que as de um urso, capazes de capturar preguiças e macacos com facilidade. Com sua aparência imponente e olhar penetrante, a arpia é uma verdadeira rainha dos céus da selva. A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das criaturas mais impressionantes da fauna sul-americana. Vivendo principalmente nas águas da Amazônia e do Pantanal, essa serpente sem veneno é considerada uma das maiores do mundo, tanto em comprimento quanto em peso. Alguns registros indicam exemplares com mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 100 quilos. Ao contrário do que muitos imaginam, a sucuri é uma predadora paciente e silenciosa. Ela vive em rios, igarapés e áreas alagadas, onde se esconde entre galhos, folhas e águas barrentas, quase invisível. É uma verdadeira especialista em emboscadas. Quando uma presa se aproxima, como capivaras, aves aquáticas ou até jacarés, ela ataca de forma fulminante, se enrolando com o corpo muscular e sufocando a vítima com sua força descomunal. Apesar da fama assustadora, a sucuri raramente representa perigo para os seres humanos. O céu escurece de repente, e em poucos minutos, a cidade europeia é atingida por uma tempestade devastadora. Mas não se trata apenas de chuva. Blocos de gelo gigantes começam a despencar do céu. Granizos enormes, do tamanho de bolas de tênis, atingem telhados, destroem vidros de carros e deixam um rastro de destruição. O som das pedras de gelo batendo contra o chão é ensurdecedor, enquanto as pessoas correm para se abrigar. Esse tipo de tempestade pode causar danos severos, e quando os granizos atingem esse tamanho, até mesmo estruturas reforçadas são ameaçadas. No meio do caos, um fenômeno raro e aterrorizante se forma. Em meio às chamas que consomem essa área rural, um tornado de fogo surge, girando com uma fúria incontrolável. As labaredas são sugadas pela corrente ascendente de ar quente, criando um vórtice infernal que se espalha rapidamente pelo campo. Esse fenômeno devastador, conhecido como firenado, combina o poder destrutivo do fogo com a força implacável de um tornado, deixando um rastro de destruição por onde passa. Um verdadeiro pesadelo para quem está no caminho. Nesta cena impressionante, uma casa inteira é arrancada de sua fundação e arrastada pela força impiedosa das águas. A estrutura é levada rio abaixo como se fosse um simples pedaço de madeira. Nesta tempestade violenta, ventos furiosos, chuvas torrenciais e granizo se misturam, criando um cenário apocalíptico. As rajadas de vento atingem velocidades assustadoras. O granizo cai com força, castigando carros e janelas, enquanto a chuva intensa reduz a visibilidade. Em meio ao turbilhão, moradores correm para se proteger, enquanto a tempestade segue devastando tudo em seu caminho. Diante de um cenário de tirar o fôlego, um vulcão na Islândia desperta com força. Uma gigantesca coluna de lava incandescente é lançada, iluminando a paisagem com um brilho avermelhado intenso. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma das regiões mais geologicamente ativas do planeta. Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, essa enorme faixa de instabilidade sísmica e vulcânica percorre as bordas do Oceano Pacífico, passando por países como Japão, Indonésia, Filipinas, Chile e Estados Unidos. Aqui, as placas tectônicas estão em constante movimento, resultando em alguns dos terremotos mais devastadores da história. Tremores frequentes sacodem cidades inteiras,
causando colapsos de edifícios, tsunamis e até a erupção de vulcões. Um morador observa a força destruidora dessa tempestade. Os ventos ganham intensidade, sacudindo árvores e espalhando destroços pelo ar. De repente, o solo cede e enormes árvores são arrancadas pela raiz. O dia parecia perfeito para os turistas que aproveitavam a praia. Mas, de repente, uma enorme onda avança a costa e pega todos de surpresa.